Fala aí, meus consagrados, vamos estudar a fé católica com os Ademires? Então vem com a gente para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto que é muito perguntado, inclusive no nosso direct, nas nossas caixinhas no Instagram, que é como se confessar bem, como fazer uma boa confissão. E eu vou trazer para vocês aqui um método que eu dividi em 4 partes. E essas 4 partes são o exame de consciência, a contrição, a própria confissão e cumprir a penitência. Na primeira etapa, que é o exame de consciência, você basicamente vai pegar todo o seu histórico, desde a sua última confissão até o dia em que você está fazendo o exame de consciência, e filtrar todos os pecados que foram cometidos, da última confissão até o dia de hoje, até o dia atual em que você vai estar fazendo o exame de consciência. Nessa listagem, você vai listar os pecados mortais, que são os pecados que devem ser confessados, e não os veniais, que veniais são os pecados que eles não precisam ser confessados na confissão. São os pecados que são perdoados, no caso, no ato penitencial da missa. Então você vai filtrar, desde a sua última confissão até o dia do seu exame de consciência, todos os pecados mortais que você cometeu e, se possível, até anotar esses pecados para quando você for fazer a sua confissão. Tem muita gente que tem vergonha, diz que chega lá no dia e esquece dos pecados. Então, assim, é importante também, se você puder, anotar os seus pecados para quando chegar no dia da confissão, você se lembrar de todos, E lembrando também que todos os pecados que já foram confessados antes, eles já estão perdoados. Então, você não precisa confessar algum pecado que você cometeu, mas que você já falou em alguma confissão. Outro detalhe importante também, pecados que são esquecidos na hora da confissão, Quando você esquece de algum pecado, a sua confissão ela não é inválida, Mas assim, você fica com um compromisso de confessar esse pecado na próxima confissão. E lembrando, que pecado mortal, existem 3 pontos que ele tem que atingir para poder ser considerado pecado mortal, Que o primeiro é que ele tem que ser um pecado que afete os 10 mandamentos para ser considerado pecado grave. Ele tem que ser de plena consciência, Então a pessoa que comete o pecado, ela tem que ter consciência de que aquilo ali é pecado, ela tem que saber. E a terceira é o consentimento, A pessoa tem que ter feito aquilo ali por pura vontade, porque ela quis. Então, a partir do momento que o pecado não atinge esses 3 pontos, esse pecado não é considerado pecado mortal. Então, vocês fiquem atentos a isso quando for listar os seus pecados mortais, Que ele tem que atingir esses 3 pontos que eu acabei de falar. A segunda etapa seria a contrição, É quando você reza desejando, pedindo a Deus que ele faça com que você se arrependa daqueles pecados, Você primeiro fez o exame de consciência, você listou e teve consciência dos seus pecados mortais que você cometeu nessa caminhada, da última confissão até agora. E nesse momento você vai refletir sobre aqueles pecados e rezar pedindo a Deus para que você realmente se arrependa de verdade, Se arrependa verdadeiramente, de coração. Por que isso? Porque para a confissão ser válida, você tem que se arrepender verdadeiramente daqueles pecados. Então, assim, não adianta você sair da sua casa, procurar uma confissão, se confessar com o padre, se você não se arrependeu verdadeiramente daquele pecado, A sua confissão vai ser inválida. Então, daí a importância, Se você tiver algum pecado que você ainda não conseguiu o verdadeiro arrependimento, que você pecou, sabe que cometeu aquele pecado, mas você ainda não se arrepende, você reza pedindo a Deus para que você consiga aquele verdadeiro arrependimento, Para que na hora da confissão você se confesse e sua confissão seja válida. Então, basicamente, você vai rezar para Deus pedindo para que Ele possa lhe ajudar, Que Ele toque o seu coração e lhe ajude a perdoar uma pessoa que você está intrigado e não consegue perdoar, a reparar algum dano que você fez, a abandonar algum tipo de vício, fazer com que Jesus lhe ajude a reparar esse mal que existe dentro do seu coração. Bom, depois de vocês terem visto sobre a primeira e a segunda etapa, que foi o exame de consciência e a contrição, agora a gente vai partir para a confissão com o sacerdote, A terceira etapa, a gente vai se confessar com o sacerdote. Você vai procurar, se encaminhar para a sua paróquia ou uma paróquia próxima e vai procurar um sacerdote para se confessar. Muitas pessoas dizem que tem vergonha, que se chegar num padre vai travar e não vai conseguir falar. Então, assim, existem algumas coisas, alguns métodos que você pode usar para poder se livrar desse tipo de constrangimento, Por exemplo, se você tem vergonha de confessar com seu padre,
o seu pároco, você pode procurar uma paróquia onde você vai encontrar um padre diferente. Então vai ser mais fácil para você se confessar. Muita gente fala que esquece de falar o pecado na hora da confissão, né? Mas você pode, por exemplo, como eu falei, anotar os seus pecados. Você não vai chegar lá no padre, baixar a cabeça e começar a ler, né? Mas assim, para você pelo menos ter uma base do que você vai falar ali, né? No seu exame de consciência, você anotar e levar um papelzinho onde vai estar escrito todos os pecados, né? Que você fez no seu exame de consciência. Vale também lembrar que não precisa ter vergonha de confessar os seus pecados ao padre, né? Porque ele já ouviu inúmeras pessoas em toda a vida dele que já confessou vários pecados para ele, então ele já está acostumado com isso. Ele não vai se escandalizar com nenhum pecado que você vai contar. Muito pelo contrário, né? Ele vai ficar feliz porque está vendo que você entendeu o verdadeiro sentido do sacramento, né? Da confissão. E você chegou e está confessando aquele pecado que tanto incomodava você, né? Independente de qual for o pecado. Costuma-se dizer que a confissão ela tem 4 Cs, que ela tem que ser clara, concisa, concreta e completa. O que seria uma confissão clara, né? Seria uma confissão onde você indica a falta sem acrescentar desculpas, né? De forma mais direta. Então, no caso, você vai falar do seu pecado de forma específica e sem precisar argumentar com desculpas, né? Ao padre, você vai chegar para o padre e falar: Padre, pequei, cometi o pecado tal e é só isso. Você não precisa, também não precisa ser de uma forma tipo: Padre, pequei contra o 5º mandamento. Não, você tem que falar o pecado que você pecou e sem querer inventar desculpa. Padre, eu pequei porque eu roubei tal coisa em tal lugar, mas eu pequei porque eu queria aquilo ali muito, então por isso que eu roubei, mas eu não queria roubar não, mas é porque eu estava precisando tal. Não, você não precisa explicar nada ao padre. Você vai falar o seu pecado, dizer o pecado sem precisar acrescentar desculpas. E o que seria uma confissão concreta, né? Seria uma confissão onde você se refere ao pensamento ou ato pecaminoso de forma precisa e sem usar frases genéricas, né? Por exemplo, eu não vou chegar para o padre se eu roubei alguma coisa em algum lugar e falar para ele: Padre, pequei contra o 7º mandamento, que é não furtar. Eu estaria fazendo de forma errada, né? No caso, eu teria que falar para o padre: Padre, eu roubei. Eu fui no mercado e roubei um bombom. Fechou. Não precisa você dar muito detalhe, mas você tem que falar de forma mais precisa o que você fez, sem ser de uma forma genérica, né? Para que o padre saiba o que você fez e consiga lhe dar uma penitência adequada. A terceira seria uma confissão concisa. O que seria isso? Uma confissão onde você não tem que dar detalhes demais sobre aquele pecado que você cometeu, né? Por exemplo, sei lá, você chegou e brigou com seu pai, discutiu e saiu no tapa com seu irmão. Você não vai chegar para o padre e dizer: Padre, pequei, briguei com meu irmão e a briga foi o seguinte, padre, eu dei um cruzado de direita nele, depois um de esquerda, dei uma rasteira, soquei o estômago dele, aí depois ele veio bater em mim, eu cheguei ele, eu falei palavrão tal, palavrão X, palavrão Y. Se você pegar meu celular de novo, é doido? eu já tô cansado, Filho tá? da mãe! Seu filho da mãe! Então não, você não precisa estar dando explicação de detalhe por detalhe do pecado que você cometeu, né? Você vai chegar pro padre e dizer: Padre, eu pequei porque eu briguei com meu pai e briguei com meu irmão, e a gente discutiu. E o último C seria o C de completa, né? Você tem que fazer uma confissão onde você vai confessar todos os seus pecados mortais, sem esconder nenhum, seja por vergonha, seja lá o que for, mas você tem que confessar todos os seus pecados mortais que você lembra. A última etapa vai ser onde você vai cumprir a sua penitência, né? Você vai confessar os seus pecados ao padre. Normalmente ele vai lhe dar algumas orientações depois que você terminar de confessar todos os seus pecados. Vai pedir que você reze o ato de contrição, né? E depois de você rezar, ele vai lhe dar a absolvição e também vai lhe dar a sua penitência, né? Depois que você recebe sua penitência, você já pode ir embora, né? Em estado de graça, que seus pecados foram perdoados. E você vai, assim que puder, já cumprir a sua penitência, né? Lembrando que, em alguns casos, o padre ele pode não lhe dar uma penitência, né? Se você quiser, você pode pedir, você pode perguntar, você falar: Ô padre, mas o senhor não me deu uma penitência, poderia me dar? Eu já ouvi relatos de gente que pediu, mesmo assim o padre disse: não precisa. Vá, pode ir, mas assim, caso você não receba, você mesmo pode buscar rezar um terço em reparação, né, como uma penitência, viver a sua fé, né, viver a fé, voltar aos sacramentos. Essa seria a sua penitência, caso você não conseguisse com o padre, né, caso o padre não lhe desse uma penitência na hora da absolvição.
Lembrando aqui também a importância de você não banalizar o sacramento da confissão, né? É um sacramento muito importante, né? Então, assim, depois que você conseguir fazer aquele seu exame de consciência, conseguir marcar com o padre, fazer a confissão, ser perdoado dos seus pecados, você se manter naquele pensamento firme de não voltar mais a pecar daquele pecado que você confessou e se manter sempre firme para que você consiga, né, seguir o caminho da santidade. São José Maria ele costumava se chamar a confissão de o sacramento da alegria, né? Exatamente porque é através do sacramento da confissão que a gente consegue recuperar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa amizade com Deus. Então, assim, não demorem, busquem a confissão e busquem essa alegria que vem de Deus. Quem nunca, né, que saiu de uma confissão assim do nada e disse, ô, diabo pra morrer hoje, viu? Então por hoje é isso, galera. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. Comenta também algum vídeo que você tem vontade que a gente grave aqui no nosso canal. E não se esqueça também que a gente tem vídeo novo toda terça e quinta aqui no canal. Valeu!